Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Orion, do Cursinho da Imaculada Conceição. E na aula de hoje a gente vai conversar sobre estatística, né? Então a gente vai ver os principais elementos, né, que se dão a essa matéria, né? Para que a gente possa trabalhar, né? Ver para que serve a estatística no âmbito da matemática. Beleza, pessoal? Então, estatística, né, ele é o campo da matemática que relaciona fatos e números, né, em que há um conjunto de métodos que nos possibilita coletar dados e analisá-los, assim sendo possível realizar algumas interpretações desses dados, né? Então, a estatística é o campo da matemática, né, que relaciona números, fatos, né, e que eles estejam relacionados, ou que eu possa relacionar esses fatos, esses números, né? E aí eu consigo analisar dados, né, que podem ser coletados, né? Por exemplo, dados populacionais, né? A gente vai ver aqui mais para frente. Mas são dados que tenham relações e que desses eu posso tirar algumas informações, né? Eu posso interpretar esses dados, né? E aí resulta em informação, né? E assim por diante. A estatística descritiva, né? Ela é caracterizada pela organização, análise e apresentação dos dados, né? E a estatística inferencial tem como característica o estudo de uma amostra de determinada população e, com base nela, a realização de análise e a apresentação dos dados, né? Então, a gente pode dizer que a gente tem duas partes da estatística, né? Uma descritiva e uma inferencial, né? E a descritiva, né, é caracterizada pela organização, análise e apresentação desses dados. Já a inferencial, ela estuda uma amostra de uma população, né? Então, a gente já vai ver o que é uma população dentro da estatística. E aí a gente consegue, com base numa amostra, fazer a realização da análise e apresentação dos dados sobre a população, né? Então, a gente também vai ver o que é uma amostra de uma determinada população. Então, população ou universo estatístico. Então, a população ou universo estatístico é o conjunto formado por todos os elementos que participam de um determinado tema pesquisado, né? Então, é o conjunto total da pesquisa, né? É o universo de uma pesquisa. Então, do universo de onde eu estou tirando os dados, né? As informações. Então, a população é o todo. Todos os elementos que participaram da pesquisa ou de um determinado, por exemplo, um censo, né? Todas as pessoas que participaram do censo é a população ou universo estatístico, né? Então, exemplos, né? Em uma cidade, todos os habitantes dessa cidade pertencem ao universo estatístico. Então, né, aqui no Cursinho da Imaculada, a gente é de Ponta Grossa, no Paraná. Então, todos os habitantes de Ponta Grossa, Paraná, pertencem ao universo estatístico, né, dos habitantes de Ponta Grossa. Um dado de 6 faces. A população é dada pelo número de faces, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, todas as faces estão dentro da população ou universo estatístico. Beleza, pessoal? Aí a gente vai falar também sobre o dado estatístico. O dado estatístico é um elemento que pertence ao conjunto da população, né? Obviamente, esse dado deve estar envolvido com o tema da pesquisa, né? Então, população, dado de 6 faces. O meu dado estatístico é a face de número 4. Então, eu joguei o dado, né? Esse dado, ele caiu com a face para cima, o 4. Então, o meu dado estatístico é 4 e ele está dentro da população ou universo estatístico dado com 6 faces. Beleza, pessoal? Campeões brasileiros de mountain bike. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Henrique Avancini.
Então, dentro dos campeões brasileiros de mountain bike, um dos campeões é o Henrique Avancini, que é o meu dado estatístico dentro da população ou universo estatístico, campeão brasileiro de mountain bike. Beleza, pessoal? E aí a gente também vai conversar sobre a amostra, né? Então, chamamos de uma amostra o subconjunto formado com base no universo estatístico. Então, subconjunto, ele é um conjunto do universo, certo? Aí, formado com base no universo estatístico. Então, ele é relacionado com o universo estatístico completo, com a população inteira, né? Mas ele é uma parte desse conjunto. Então, ele é uma parte da população. A amostra é uma parte da população. Ela é utilizada quando a população é muito grande ou infinita, certo? Então, uma população muito grande, infinita, eu não tenho, às vezes, como pesquisar ou entrevistar, por exemplo, Ponta Grossa inteira. Eu não consigo. Então, eu posso entrevistar uma amostra, né? Então, eu utilizo a amostra no caso em que coletar todas as informações do universo estatístico é inviável. Então, por motivos financeiros, por logística, né? E aí, então, o uso da amostra se faz necessário, né? A escolha de uma amostra é de extrema importância para uma pesquisa e ela deve representar de maneira fidedigna a população, né? Então, ela tem que representar da melhor maneira possível a população. Então, ele é um subconjunto da população, então ele tem que representar de maneira real a população, né? Um exemplo clássico da utilização das amostras, né, numa pesquisa é a realização do censo demográfico do país, né? E aí, pessoal, a gente tem também a variável, né? Em estatística, a variável é objeto de estudo, né? Isso é o tema da pesquisa que a pesquisa pretende estudar, né? Então, por exemplo, ao estudar as características de uma cidade, o número de habitantes, ela pode ser uma variável, assim como o volume de chuva em determinado período, né? E aí, isso pode ser uma variável de estudo da população ali, do que a gente chama, que é a população, né? É um município. Então, Ponta Grossa, que é a nossa população, a gente tem como variável o número de habitantes, volume de chuva, né? Então, uma variável de estudo, né? Então, note que o conceito de variável em estatística é dependente do contexto da pesquisa. Então, ela vai depender. Então, eu posso trazer para dentro da população Ponta Grossa, mas eu posso estar pegando, né, na pesquisa elementos do clima de Ponta Grossa, eu posso pegar elementos das pessoas, né? Então o número de habitantes vai se dar aos moradores da cidade, né? E aí então ele vai depender, a variável vai depender conforme o contexto da pesquisa mesmo. A organização dos dados em estatística dá-se em etapas, né? Como em todo o processo de organização. Inicialmente, a gente vai escolher o tema a ser pesquisado, né? Em seguida, é pensado um método para a coleta dos dados da pesquisa. E o terceiro passo é a execução da coleta. Então, eu vou coletar os dados depois de que eu achar o melhor método para coletar esses dados, né? Dentro do tema que eu escolhi para pesquisar. Após, né, o fim dessa última etapa, que é a coleta, a execução da coleta, a gente vai fazer a análise dos dados, do que foi coletado, e assim, né, com base na interpretação do que foi coletado, né, dessa análise do que foi coletado, a gente vai buscar os resultados da minha pesquisa, né, e aí a gente aplicou o processo de estatística, né? Beleza, pessoal? Só que, né, para executar, para organizar esses dados, a gente tem algumas formas de executar, alguns processos, alguns elementos, né, que eu posso
representar, que eu posso utilizar para organizar melhor esses dados, né? Organizar o que foi coletado, né? E nas próximas aulas a gente vai conversar sobre isso. Beleza, pessoal? Então, na aula de hoje foi isso, a gente viu os principais elementos, né, da estatística, o que a gente utiliza a estatística, né, para que a gente utiliza, né? E nas próximas aulas a gente vai dar continuidade a esse assunto, buscando mais elementos para organização de dados, né, para completar os dados, para analisar esses dados. Beleza, pessoal? Se ficou alguma dúvida, né, deixe nos comentários do vídeo, procurem a coordenação do cursinho, que eles vão passar para a gente vai tentar solucionar essas dúvidas da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Desejo a todos bons estudos e até a próxima.